Vamos, pessoal, à nossa lista de materiais. Para confeccionar essa peça, nós vamos utilizar o fio confete da Círculo. Eu utilizei a cor 8176. O que eu posso dizer para vocês? Esse fio rende muito, tá? Eu tinha comprado 5 novelos, eu utilizei 3 novelos e abri o quarto e olha o que sobrou do quarto novelo. Então, é um fio de ótimo rendimento. Eu devo ter utilizado, sei lá, 20 gramas desse novelo, 30. Ele é maravilhoso. A agulha número 7 da Círculo, agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. Como eu falei para vocês, vale a pena utilizar esse fio. Se vocês forem fazer uma peça do mesmo tamanho da minha, comprem 4 novelos. Claro que eu utilizei uma agulha maior, porque aqui no rótulo ele manda utilizar de 4 a 6, eu utilizei a 7. Mas, como vocês vão ver, a peça ficou bem certinho, não ficou furado nem nada do tipo. Se vocês têm curiosidade, eu vou mostrar para vocês. O fio, ele é assim. Essa eu vou tirar aqui só para ele focar. Essa pluminha aqui, ela fica meio que separada do fio, ó. Tá? Ele não é colorido, ele tem essas pluminhas. Cada uma de um jeito. No fio. Mas é bem legal, gostei bastante de trabalhar com ele. Aqui no vermelho dá pra ver melhor, ó. E, na minha opinião, é um fio que tem um rendimento adequado. Gostei bastante. É isso aí. E na sequência eu vou passar para vocês o passo a passo da peça. Então, pessoal, esse emaranhado de fio aqui é a nossa peça, tá? Ela ainda não tá costurada. E, logicamente, aqui eu tenho só um lado da frente e uma manga pra mostrar pra vocês, pra diminuir o volume em cima da bancada. Como que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma vez o tamanho das costas, que é essa peça aqui, e 2 mangas, 2 frentes. Como vai ser a nossa montagem ao final. Eu vou mostrar pra vocês depois como que a gente costura, tá? Mas só pra vocês entenderem, a gente vai montar da seguinte forma. As costas. E aí, a frente a gente vai posicionar, ajustando aqui pra ficar certinho o encontro da cava e a lateral. E eu vou pegar o outro lado. Aqui. Também vamos ajustar. Que não tem como mostrar pra vocês, porque a minha bancada não é grande. Então, não tem como afastar pra vocês verem por inteiro. Teria que colocar no chão e eu não acho certo colocar no chão a minha peça de roupa, que eu ainda nem usei, né? Mas aqui, ó. Tá? E aí, depois a gente vai colocar as nossas 2 mangas. Assim. Vamos fazer, então, uma amostra do nosso ponto. E aí, eu já vou mostrar pra vocês como que a gente executa o nosso trabalho, tá? Aqui na minha agulha eu coloquei 20 pontos. Eu tô trabalhando com o fio molê e a agulha número 6. Lembrando que o meu trabalho foi feito com o fio confete e a agulha número 7, tá? Não é a agulha recomendada pro fio, pro confete, a Círculo recomenda que a gente utilize até a agulha 6, mas eu achei que ficou bom daquela forma e a agulha casou com o ponto que eu queria fazer. Então, tá. Estamos aqui, 20 pontinhos na nossa agulha. Eu tô trabalhando com agulha circular, mas eu vou usar ela como se fosse reta, tá? Então, não se assustem, eu trabalho da mesma forma que com agulhas retas. E vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar essa primeira carreira em ponto meia. O nosso trabalho, ele tem uma barra, então, eu trabalhei por
6 carreiras em ponto meia. E eu considerei a 7ª carreira do meu trabalho já como ponto areia, tá? Por que eu digo isso? Porque a primeira carreira do ponto areia, conforme vocês vão ver, ela é feita toda em meia. Então, eu contei 6 carreiras de ponto meia como barra, e a 7ª carreira, já conto ela como a primeira carreira da minha sequência de ponto. Então, eu vou fazer 7 carreiras em ponto meia, sendo a 7ª como a primeira carreira do ponto areia, e na 8ª carreira, eu já vou iniciar a sequência do ponto. Então, fiz aqui a primeira carreira, eu fiz 19 pontos em meia, o 20º ponto e o último ponto de todas as carreiras, independentemente se é a carreira em que eu tô trabalhando ponto meia ou a carreira que eu tô trabalhando ponto areia, eu vou fazer em ponto tricô. Eu fiz aqui o último ponto em ponto tricô. Por que isso? Porque quando eu virar o meu trabalho para trabalhar aqui a 2ª carreira, esse ponto ele tá viradinho para lá, o fio tá para lá, como se eu fosse fazer um ponto meia. E o primeiro ponto de todas as carreiras do meu trabalho, eu não vou trabalhar, eu vou só passar ele para agulha, sem fazer. Simplesmente passei ele para agulha. Então, vocês têm que lembrar sempre que o último ponto a gente vai trabalhar sempre em ponto tricô, e o primeiro ponto a gente vai passar sem fazer para outra agulha. Não teci, passei sem fazer. Isso, pessoal, é pra gente dar esse efeito aqui no trabalho. Esse efeito. Fica um acabamento dos dois lados da peça. Como vocês podem ver, ele fica assim. Isso facilita um monte na costura. E o lado que vai ficar para fora, na nossa peça, ele vai ficar mais bonitinho. Nesse momento, nós estamos fazendo esse pedacinho aqui, que é a nossa barra, tá? Então, aqui nós vamos fazer 7 carreiras em ponto meia, sendo que a 7ª já conta como sequência do ponto arroz, e a 8ª carreira já vai ser esse pontinho aqui, que é o trabalhado do ponto areia, desculpa. Então, eu vou fazer aqui a 2ª carreira, também em ponto meia. E nós vamos repetir isso em todas as partes do nosso trabalho, frente, costas e mangas, por 7 carreiras. Na 8ª carreira, nós vamos fazer a ponto areia, tá? Como que a gente sabe em qual carreira que a gente tá, se ela é par ou se ela é ímpar? Quando a gente tá em carreiras pares, na verdade eu vou mostrar pra vocês as carreiras ímpares, que é melhor. Cheguei aqui na última, eu vou fazer o último ponto em tricô. Quando a gente tá na carreira ímpar, igual a primeira, a terceira, a quinta, o nosso fiozinho inicial tá na pontinha da agulha que a gente vai trabalhar. Agora eu vou iniciar meu trabalho, né? Vou trabalhar daqui pra lá. Se o meu fiozinho tá pra cá, essa carreira é ímpar. Então, agora eu vou fazer minha terceira carreira. Se aqui no começo eu não tenho fiozinho, eu tô na carreira par. Então, ó, tô na carreira ímpar. Passei um ponto sem fazer. Essa é minha terceira carreira. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, depois de fazer as 7 carreiras iniciais, para vocês verem como que fica essa barra. Então, continuem fazendo aí. Ou se vocês estão acompanhando na sequência, eu já mostro para vocês a sequência do ponto areia. Eu teci aqui 5 carreiras no meu ponto meia, trabalhando meia nos dois lados, avesso e direito. E ele fica assim, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu vou para a 6ª carreira, que é a carreira par, então eu não tenho o fiozinho aqui. Eu já vou iniciar a sequência do ponto para mostrar para vocês, porque isso é uma amostra, mas no meu trabalho eu fiz 7 carreiras de ponto meia e na 8ª carreira eu fiz o ponto areia. Como que é o ponto areia? Ponto areia, como eu falei para vocês, a primeira carreira do ponto a gente sempre vai trabalhar em ponto meia, com o fio para trás. E na 2ª carreira do ponto, que é uma repetição de 2 carreiras, a gente vai trabalhar o ponto propriamente dito. O que isso significa? O primeiro ponto, ele é meia, tá?
ponto meia, no primeiro ponto da carreira eu passo sem fazer. Então, já tá aqui o primeiro ponto. O segundo ponto é tricô. Então, eu vou passar meu fio pra frente e vou fazer um ponto em tricô. O segundo ponto é meia novamente. Fio pra trás, ponto meia. O próximo ponto é tricô. Então, fio pra frente, tricô. E essa é a repetição de pontos até o final. Um meia e um tricô. 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 Finalizamos aqui a segunda carreira do ponto areia. Agora, na primeira carreira do ponto, como eu falei para vocês, que é a carreira ímpar, meu fiozinho tá para cá, nós vamos trabalhar única e exclusivamente em ponto meia. Então, toda a carreira ímpar nesse ponto é feita em ponto meia. Com exceção, é claro, do último ponto que nós vamos trabalhar em tricô, assim como em todas as carreiras do nosso trabalho. Então, vocês lembrem sempre de passar sem fazer o primeiro ponto e o último ponto a gente vai fazer em tricô. Então, aqui, carreira ímpar, toda em ponto meia. E aí, aqui já é a repetição do nosso ponto, a gente vai fazer isso eternamente. Cheguei aqui no último ponto, ponto tricô. Certo? E vocês podem ver que o nosso ponto vai ficando assim. Vamos virar o nosso trabalho. E agora é carreira par. Então, agora é a repetição do ponto. Começamos o primeiro ponto sem fazer. Ponto meia, lembra? Próximo ponto, tricô. Meia, 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 tricô. E o nosso ponto vai ficando assim. Esse lado aqui é considerado o lado direito do ponto areia. E esse é o lado avesso. Eu vou mostrar no trabalho para vocês verem como é que fica. Aqui é o lado direito, onde ficam as barriguinhas do ponto tricô, que são as bolinhas. E aqui é o lado avesso. Certo? Tá de cabeça para baixo. O lado avesso e o lado direito. Mas ele é um ponto reversível, então vocês podem escolher o lado que vocês vão querer trabalhar, que dá certo, fica lindo, maravilhoso. Eu, como ainda não costurei o casaco, eu não decidi qual que vai ser o lado direito e qual que vai ser o lado avesso. Aqui eu perdi um pontinho, só vou refazer, que é o meu último ponto da carreira. Uma coisa que vocês precisam pensar agora, ou depois, claro, é qual que vai ser o lado que vocês vão deixar aparente do trabalho de vocês. E essa sequência, essa repetição, a gente vai fazer até atingir a altura da nossa cava, tá? Então, eu vou seguir aqui com a minha amostra, fazendo sempre ponto meia pelo lado ímpar do trabalho, né, na carreira ímpar. E o ponto areia, que é um meia, um tricô, um meia, um tricô, terminando o último ponto em tricô, nas carreiras pares. E eu vou fazer isso até atingir a altura da minha peça para eu fazer a cava. No meu casaco real, no casaco que eu fiz, a minha altura de cavas
ela ficou nas costas e na frente, eu iniciei a cava em 36 centímetros. Então, eu trabalhei por 36 centímetros esse ponto aqui, contando da barra, né? E aí, eu iniciei as cavas. Eu vou crescer mais um pouquinho aqui a minha amostra e eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a cava. Então, aqui, pessoal, eu trabalhei, né, a minha cava no meu trabalho, né? Eu teci 36 centímetros no ponto areia. E aí, cheguei na minha altura para iniciar a cava. Como que eu fiz a cava, tá? Quando eu cheguei na carreira pelo lado avesso, né, na carreira ímpar, eu iniciei a minha cava. Fiz os meus 36 centímetros e aí aqui nesse cantinho eu iniciei a minha cava. Eu cavei aqui ao total 10 pontos, tá? Vocês podem fazer isso cavando 10 pontos de uma vez só ou cavando de forma escalonada. 4 pontos, depois 3, depois 2, depois 1. Foi como eu fiz. Mas para quem está iniciando, a forma mais fácil é fazer a cava reta, ela não precisa ficar com essa voltinha aqui. A gente cava direto 10 pontos aqui, faz 10 diminuições, né? E aí depois trabalha reto essa parte menor do trabalho. Do outro lado, a cava é igual, 10 pontos também. Como que a gente faz a cava, tá? Lógico que eu não tenho como cavar 10 pontos aqui na minha amostra, porque ela tem só 20, né? Mas eu vou mostrar pra vocês em escala menor como que isso é feito. Então, eu vou fazer uma cava aqui de 4 pontos de cada lado. E eu vou cavar tudo junto, tá? Que é a forma mais rápida e fácil pra vocês aprenderem. Eu pego os 2 primeiros pontos da agulha, ó, 1, 2, trabalho juntos. E aqui eu fiz uma diminuição. Primeiro, esse ponto que ficou aqui na agulha, daqueles 2 que eu trabalhei juntos, eu vou trabalhar ele junto com o segundo mais uma vez. 2. Então, aqui eu fiz 2 diminuições. Vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu tenho 18 pontos na minha agulha, eu tinha 20, então já diminuí 2 pontos. Vou diminuir 3 e 4. Vocês têm que diminuir 10, tá? Certo? Aqui, vamos fazer de conta que eu já diminuí meus 10 pontos que eu preciso para fazer a cava, tá? Então, eu vou seguir tecendo. Essa carreira é ímpar, então ela é toda em ponto meia até o final. Como eu tinha 20 e eu diminuí 4, eu tenho que ficar com 16 pontos na minha agulha. E vocês vão ter que diminuir 10 pontos para fazer a cava de vocês igual a minha, tá? Para tamanho adulto. Esse aqui é tamanho boneca, Barbie. Tá, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer ele em tricô. Vou virar meu trabalho. E aí, aqui, eu vou fazer a diminuição deste lado da cava, porque não tem como diminuir naquela mesma carreira. Então, nós vamos pegar os 2 primeiros pontos juntos e trabalhar eles juntos. E esses 2 juntos. Temos 2 diminuições. 3 diminuições. 4 diminuições. Eu tinha 16 pontos na minha agulha. Agora, eu tenho que ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos, tá certinho? E vocês podem perceber que a minha cava já está aparecendo. Igual aqui, ó. Tá vendo que aqui tá assim? Aqui está assim. E aí, aqui agora, a gente vai seguir tecendo reto até atingir a altura do nosso trabalho. Eu costumo fazer as minhas cavas de 17 a 19 centímetros. Essa aqui tem 20, porque eu quis fazer mais folgadinha, porque é um casaco, né?
Então, provavelmente vou usar com outra roupa por baixo, prefiro fazer ele um pouquinho maior do que o tamanho. Então, aqui tem 20 centímetros do topo até a minha cava. Nós vamos seguir aqui mais alguns centímetros só para vocês verem como é que vai ficar. Meu primeiro ponto, nesse caso aqui, é meia. Meu segundo ponto, tricô. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. E vamos crescendo, agora reto, né? Sem fazer nenhuma diminuição, para atingir a altura da parte de cima da nossa peça. Eu vou tecer mais um pouquinho aqui só para mostrar para vocês como que fica, tá? Sigam tecendo aí e eu já volto. Eu avancei aqui mais um pouco no meu trabalho, como vocês podem ver, já vai aparecendo certinho a nossa cava, ó. Então, vamos fazer de conta que eu cheguei aqui nos meus 19, 20 centímetros de altura de cava e eu vou fazer o arremate do trabalho com vocês. Como que a gente faz? Aqui minha carreira ímpar, né? Eu vou fazer igual nós fizemos aqui. Nós vamos pegar 2 pontos juntos sempre. Fiz 2 pontos, esse ponto que tá aqui, eu vou voltar para essa agulha, vou pegar ele junto com o próximo. Fiz 2 pontos, esse ponto eu volto para minha agulha da esquerda, pego ele junto com o próximo. 2 pontos, volto, pego junto. E essa é a forma que a gente usa para fazer o arremate mais fácil, né, no tricô. Qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam aí nos comentários, eu procuro sempre responder pra gente ir se ajudando. Tô chegando aqui ao final, ó, e vou fazer os meus 2 últimos pontos juntos, aqui. Agora, nós vamos cortar o nosso fio, já deixando uma sobrinha pra depois fazer a costura. Como vocês podem ver aqui no meu ficou também, ó. E tá arrematado. Claro que é uma versão em miniatura, né? Só pra vocês, que vocês consigam visualizar como que fica. Aqui é o lado direito do nosso trabalho. E aqui é o lado do avesso. Certo? E agora, então, o próximo passo é mostrar pra vocês como que a gente faz a frente do nosso trabalho. Porque já que é um casaco, a gente tem que trabalhar a frente dividido por 2.